Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos fazer uma breve introdução sobre a filosofia do século XVII. A filosofia do século XVII é tradicionalmente vista como o início da filosofia moderna, pois nesse século o conceito de subjetividade se solidifica, a moderna epistemologia surge e ocorre a ruptura intelectual com a doutrina escolástica. A partir da ruptura com Aristóteles, novas metodologias surgem. Francis Bacon inaugura o método indutivo, enquanto René Descartes reconstrói uma metafísica de caráter epistemológico a partir do sujeito ordenador do conhecimento. Assim, opõem-se doutrinas, uma vez que Bacon precede o empirismo, enquanto Descartes o racionalismo. Esse período sucede a filosofia do Renascimento e antecede, para alguns autores, o Iluminismo. Para outros, é nesse século que se delineia o período das luzes e, portanto, o século XVII e XVIII teriam uma era intelectual em comum. Como disse, uma grande característica desse período é a preponderância da epistemologia sobre a metafísica. Estes dois ramos da filosofia serão estudados detalhadamente em vídeos posteriores, mas de forma geral, a epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é conhecida como teoria do conhecimento, estando muito associado ao método científico. Já a metafísica tenta descrever os fundamentos, as condições, as leis, a estrutura básica, as causas ou princípios primeiros, bem como o sentido e a finalidade da realidade como um todo, ou dos seres em geral. Assim, a justificativa dos filósofos modernos para essa alteração estava, em parte, na ideia de que, antes de querer conhecer tudo o que existe, seria conveniente conhecer o que se pode conhecer. Geralmente considerado como o fundador da filosofia moderna, o cientista, matemático e filósofo francês René Descartes redirecionou o foco da discussão filosófica para o sujeito pensante. O projeto de Descartes era o de assentar o edifício do conhecimento sobre bases seguras e confiáveis. Para tanto, acreditava ele ser necessário um procedimento prévio de avaliação crítica e severa de todas as fontes do conhecimento disponível, num procedimento que ficou conhecido como dúvida metódica. Segundo Descartes, ao adotar essa orientação, constatamos que resta como certeza inabalável a ideia de um eu pensante. Mesmo que o sujeito ponha tudo em dúvida, se ele duvida, é porque pensa, e se pensa, é porque existe. Essa linha de raciocínio foi celebrizada pela forma penso logo existo. A partir dessa certeza fundamental, Descartes defendia ser possível deduzir rigorosamente, ao método de geômetra, outras verdades fundamentais acerca do sujeito, da natureza do conhecimento e da realidade. No projeto cartesiano estão presentes três pressupostos básicos. Em primeiro, a matemática, ou método dedutivo adotado pela matemática. Em segundo, a de que existem ideias inatas, absolutamente verdadeiras, que de forma alguma estão desde sempre escritas no espírito humano. E em terceiro, a descoberta dessas ideias inatas não depende da experiência. Elas são alcançadas exclusivamente pela razão. Esses três pressupostos também estão presentes nas filosofias de Gottfried Ephraim Leibniz e Baruch Spinoza, e constituem a base do movimento filosófico denominado racionalismo. Se os racionalistas priorizavam o modelo matemático, a filosofia antagônica, o empirismo, enfatizava os métodos indutivos das ciências experimentais. O filósofo John Locke propôs a aplicação desses métodos na investigação da própria mente humana. Em patente confronto com os racionalistas, Locke argumentou que a mente chega a um mundo completamente vazia de conteúdo. É uma espécie de lousa em branco ou tábula rasa, e todas as ideias com que ela trabalha são necessariamente originárias da experiência. Esse pressuposto também é adotado pelos outros dois grandes filósofos do empirismo britânico, George Berkeley e David Hume. Resumindo, os racionalistas admitiam que, em princípio, embora não na prática, todo conhecimento pode ser adquirido apenas pelo poder de nossa razão. Já os empiristas rejeitaram isto, acreditando que todo conhecimento procede da experiência através dos sentidos. Assim, os racionalistas tomaram a matemática como seu modelo de conhecimento, enquanto os empiristas a física. Só no século seguinte, em 1781, Immanuel Kant publicou a sua famosa Crítica da Razão Pura, em que propõe uma espécie de síntese entre as teses racionalistas e empiristas. Segundo Kant,
Apesar de todo o nosso conhecimento depender de nossas percepções sensoriais, essas não constituem todo o nosso conhecimento, pois existem determinadas estruturas do sujeito que as antecedem e tornam possível a própria formação da experiência. O espaço, por exemplo, não é uma realidade que passivamente assimilamos a partir de nossas impressões sensoriais. Ao contrário, somos nós que impomos uma organização espacial aos objetos. Do mesmo modo, o sujeito não aprende, após inúmeras experiências, que todas as ocorrências pressupõem uma causa. Antes, é a estrutura peculiar do sujeito que impõe aos fenômenos uma organização de causa e efeito. Uma das consequências da filosofia kantiana é estabelecer que as coisas em si mesmas não podem ser conhecidas. A fronteira de nosso conhecimento é delineada pelos fenômenos, isto é, pelos resultados da interação da realidade objetiva com os esquemas cognitivos do sujeito. Uma sacada de gênio, não é? Bom, já no pensamento político, temos a presença do Leviatã, de Thomas Hobbes, de 1651, explanando seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de governos e sociedades no estado natural. Enquanto alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais, por forma a estar além do medo do que o outro homem lhe possa fazer mal. Por isso, cada um de nós tem direito a tudo, e uma vez que todas as coisas são escassas, existe uma constante guerra de todos contra todos. No entanto, os homens têm um desejo, que também é interesse próprio, de acabar com a guerra, e por isso formam sociedades entrando num contrato social. Também temos a presença do livro Dois Tratados sobre o Governo, de Locke, de 1679, em que delineia a teoria política da sociedade civil baseada no direito natural e na teoria do contrato social, contrapondo fortemente as ideias de Hobbes. Como deu para entender bem neste vídeo, o século XVII na Europa presenciou o fim do lento processo que levou à distinção entre filosofia e teologia. Embora alguns filósofos argumentaram a respeito da existência de Deus, isso foi feito com o exercício da reflexão filosófica. A ciência, o estudo sobre o homem, ganha espaço na filosofia, de tal forma que a racionalidade e o método científico pelo qual conhecemos hoje têm suas bases nessa importante era, que de tão importante, nada mais justo que a classificar como a origem do pensamento moderno. Bom, gente, o vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar suas opiniões. Até o próximo vídeo.